Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu que nasceu com uns 30 anos de idade e uma pilha de boletos emocionais para pagar? Ou uma dívida que nem era sua? Aquela sensação esquisita de que, enquanto toda molecada estava preocupada em ralar o joelho, você já estava fazendo cálculo de risco emocional, pisando em ovos para não quebrar a casca fina de gelo que chamavam de lar. Se a resposta for sim, mesmo que um sim baixinho, engasgado, então fica aqui. A gente precisa trocar uma ideia. Porque a gente vai falar sobre o luto mais invisível que existe. O luto pela infância que você nunca teve. Aquele peso que te venderam como maturidade, mas que na verdade era só um colete salva-vidas de chumbo que te ensinaram a usar para não afogar os outros. E isso é um paradoxo. A mesma coisa que te fez sobreviver ontem é a que tá te matando aos pouquinhos hoje. Se essa conversa tá fazendo sentido para você, se inscreve nesse canal. Não é pelo número, é pra gente se conectar nessa trincheira. Um lugar que a gente tá cansado de fingir que tá tudo bem. Então clica aqui que a jornada vai ser longa e a gente precisa de companhia. Capítulo 1. O assassinato silencioso da sua criança interior. Sabe como toda essa merda começa? Não é com um estrondo, não é como uma tragédia de novela das 9, com uma trilha sonora dramática. Isso começa no silêncio. Um silêncio que berra, que ecoa pelas paredes da casa. Um silêncio oco, pesado, ninguém de fora percebe, porque tá todo mundo ocupado demais com a própria vida, com a própria merda. Mas você percebe. Com os seus 7, talvez 8 anos, você tá ali, parado, olhando nos olhos de um adulto que deveria ser seu porto seguro, sua muralha. E o que você vê? Um prédio desmoronando em câmera lenta. Pode ser vício, pode ser raiva, pode ser uma depressão tão profunda que suga o ar do cômodo. Ou, o que talvez é pior, pode ser só o vazio. O silêncio oco de alguém que tá tão quebrado por dentro que não consegue mais estar ali de verdade. E aí, sem que ninguém precise dizer uma única palavra, uma programação antiga, ancestral, quase que se instala na sua cabeça. É um software de sobrevivência que roda pela primeira vez e a única linha de código que se grava ao fogo da sua alma é: se eu não segurar essa barra, tudo desaba. E ninguém vai estar aqui para ajudar a segurar esse escape. Então, é nesse exato instante que a única criança que existe em você desaparece. Puf, some. Não fisicamente, claro. Você continua ali, indo para a escola, comendo seu feijão com arroz, mas psicologicamente você se foi. Você aprende a sorrir um pouco mais, a chorar muito menos. Aprende a engolir o choro até ele virar um nó na garganta que, anos depois, você chama de ansiedade. Você vira um especialista em ler o ambiente, um mestre em decodificar suspiros, portas batendo, o jeito como as chaves são jogadas na mesa. Você fala menos e observa mais. Você, sem perceber, assume um cargo que nunca pediu, o de termostato emocional da casa. Se o clima tá pesado, você faz uma piada. Se a tensão tá no ar, você fica invisível. Se alguém vai explodir, você se antecipa e tenta desarmar a bomba. Você se torna um pequeno adulto, um gerente de crise em miniatura, muito antes do seu cérebro ter condição de processar essa carga. E o mundo te aplaude por isso. Nossa, como você é maduro para sua idade. Que menino responsável. Ela é tão forte, nunca dá trabalho. E cada elogio desses é um prego a mais no caixão da infância. Porque ninguém, absolutamente ninguém, para por um segundo para se perguntar a única coisa que importa, que é a que custo? Qual é o preço dessa maturidade? Qual é a fatura que essa força vai cobrar lá na frente? Esse é o começo da sua história. A história de como você aprendeu a ser forte, mas esqueceu de como se faz para ser feliz. Capítulo 2. Hipervigilância, o superpoder que te mantém preso. Bom, vamos dar um nome técnico para essa bagunça só para a gente saber o que está falando. Os psicólogos que estudam a mente chamam isso de parentificação. É um nome chique para uma situação fodida, quando a criança vira o pai ou a mãe do seu próprio pai e da sua própria mãe. Quando há inversão de papéis, é tão brutal que você se torna cuidador, pacificador, o terapeuta do boteco, o protetor daquela gente que deveria, por lei, estar te protegendo. E isso não é só insalubre, não é só triste. Isso, meu cara e minha cara, religa a porra do cérebro. Pensa no seu cérebro como um computador. A sua infância era para ser o período de instalar os programas básicos. Confiança, segurança, espontaneidade. Mas no seu, instalaram um antivírus que roda 24 horas por dia, consumindo toda a sua memória RAM. O nome desse programa é hipervigilância. Bom, ser hipervigilante é viver em estado de alerta constante. É estar sempre escaneando o horizonte em busca de perigo. É andar na ponta dos pés mesmo quando o chão é seguro. É entrar num lugar e, em vez de relaxar, você mapear as rodas de fuga emocional. É nunca, jamais baixar a guarda, porque você aprendeu da forma mais dura que o perigo pode vir de qualquer lugar, a qualquer momento, especialmente de quem você mais ama.
Essa programação te ensina algumas lições distorcidas sobre a vida. Bom, lição número 1. O amor não é de graça, é uma transação. Você aprende que precisa merecer ser amado. Então você oferece a sua moeda de troca. Você entrega paz, você entrega silêncio, você entrega a sua própria sanidade, na esperança de receber talvez um pouco de segurança em troca. É um negócio de merda, eu sei, mas foi o único que te ofereceram. Bom, agora vamos para a lição número 2. As suas necessidades são perigosas. Seu choro, sua raiva, sua frustração, sua simples necessidade de atenção, tudo isso é visto como uma ameaça ao frágil equilíbrio da sua casa. Uma faísca que pode iniciar um incêndio. Então você aprende a silenciar suas próprias necessidades. Você as enterra tão fundo que, anos depois, quando alguém te pergunta o que você quer, você genuinamente não sabe a resposta. Em contrapartida, as necessidades dos outros, essas são urgentes, são prioridade máxima. E assim, você desaparece. Não de uma vez, mas aos poucos. Você se apaga. E no lugar da criança que você era, cresce uma versão sua, mais palatável, mais aceitável. Uma versão que se sai bem. Você vira o bom filho, o realizador silencioso que só traz nota boa para casa, o amigo terapeuta, o ombro amigo de todo mundo, aquele que nunca, jamais pede porra nenhuma em troca. Você veste essa fantasia com tanta perfeição, por tanto tempo, que um dia você se olha no espelho e esquece que é uma máscara. Você acredita que é essa pessoa, forte, inabalável, autossuficiente. Mas lá no fundo, bem lá no fundo tem uma dor que lateja, uma dor que não some com o tempo. É a criança que você enterrou viva. Ela não morreu. Ela ainda tá lá, gritando em silêncio. A mesma pergunta que ecoa há anos. Por que caralhos ninguém me protegeu? Capítulo 3. Os sintomas do adulto que nunca foi criança. O tempo passa, você cresce, sai de casa, paga suas contas, acha que deixou o passado para trás. Mas aquele software, lembra dele? Aquele programa de sobrevivência que instalaram na sua cabeça. Bom, ele continua rodando. E agora na vida adulta. Os bugs começam a ficar mais complexos, mais sofisticados. Os sintomas evoluem. Você pode se tornar o que eu chamo de hiperdependente. É aquela pessoa que tem o orgulho do caralho de não precisar de ninguém. Você recusa ajuda, mesmo quando está se afogando. Você afasta as pessoas que tentam se aproximar demais, porque a intimidade soa como ameaça. No amor, você nunca se sente verdadeiramente seguro. Você está sempre com o pé atrás, esperando a hora que a outra pessoa vai te decepcionar, vai te abandonar, vai mostrar quem ela realmente é. Porque no fundo, você acredita que todo cuidado tem um preço, que todo amor é condicional. Agora, outro sintoma bizarro. Você pode se sentir completamente entorpecido em momentos felizes, sabe? Você conquista algo que queria muito, tá numa festa com pessoas que você gosta, e lá dentro, nada, um vazio. A alegria parece estranha, um idioma que você não fala, parece não merecida. Pior, parece perigosa, porque a felicidade é vulnerável, e você aprendeu que ser vulnerável é pedir pra se fuder. E descansar, descansar é um inferno pra você. Seu corpo implora por uma pausa, mas sua mente grita que você é um vagabundo, porque produtividade se tornou a sua única medida de valor. Você só se sente digno, só se sente bom, quando tá fazendo alguma coisa, produzindo, resolvendo o problema de alguém. Parar pra você não é descanso, é uma falha no sistema. É a prova que você não serve pra nada. E o pior de tudo, o mais trágico, é que você pode passar décadas sem nem perceber que ainda tá operando em modo de sobrevivência. Você acha que esse estado de alerta constante, essa ansiedade de fundo, é só a sua personalidade. Eu sou assim mesmo, meio preocupado. Não, caralho. Você não é assim. Você ficou assim. Quando a disfunção é o seu normal desde cedo, seu sistema nervoso central aceita o caos como a linha de base. A calmaria te deixa desconfortável. A paz parece suspeita. Um relacionamento saudável, sem brigas constantes, sem drama, te parece entediante. Porque seu corpo está viciado em cortisol, o hormônio do estresse. A estabilidade parece errada. O amor tranquilo parece uma dívida que, a qualquer momento, o universo vai vir cobrar juros. Isso não é só tristeza, isso é trauma. Um trauma complexo, que não veio de um único evento, mas de milhares de pequenos cortes de papel da alma, dia após dia. E esse trauma remodelou a forma como você vê o mundo, as pessoas e, o mais importante, a forma como você se vê. Você não se vê como alguém que merece cuidado, você se vê como cuidador. Você não se vê como alguém que merece ser salvo, mas como um salvador. E essa é a sua prisão. Capítulo 4. A escolha que nunca foi uma escolha. Agora, a gente chega numa pergunta crucial. Uma pergunta que talvez você já tenha se feito se culpando. Que é, mas por que eu assumi esse papel? Por que eu aceitei essa carga? Eu fui fraco? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. E quero que isso entre na sua cabeça de uma vez por todas. Você não teve escolha. Para de se culpar. Uma criança fará qualquer coisa.
absolutamente qualquer coisa por apego, por pertencimento. É biológico, é um instinto de sobrevivência mais forte do que a fome ou a sede. Na cabeça de uma criança, ser abandonado pelo seu bando, sua família, é literalmente uma sentença de morte. Então a escolha nunca é consciente. Não é como se você, aos 7 anos, parasse e pensasse: ok, meus pais estão com problemas, eu acho que eu vou sacrificar minha saúde mental e meu desenvolvimento emocional para manter a família unida. Não, é o seu cérebro reptiliano, a parte mais primitiva de você, tomando as rédeas. Na ausência de segurança genuína, a criança faz uma troca trágica. Ela sacrifica a própria autenticidade em troca de pertencimento. Ela deixa de ser quem ela realmente é para se tornar o que ela precisa ser para sobreviver naquele ambiente. Isso não é fraqueza, pelo contrário, é uma inteligência brutal. É o instinto de sobrevivência no seu estado mais puro. Foi o que te manteve vivo. Mas a grande tragédia, o plot twist cruel dessa história, é exatamente esse. O que te salvou lá atrás te aprisiona agora. A armadura que te protegeu dos golpes da infância hoje te impede de receber um abraço. A hipervigilância que te manteve seguro hoje te impede de relaxar. A autossuficiência que te impediu de afundar hoje te impede de construir intimidade. Muitos de nós, talvez você, talvez eu, estamos por aí, andando parecendo adultos de alto funcionamento. Temos emprego, pagamos as contas, temos relacionamentos, mas por baixo dessa fachada, somos crianças profundamente negligenciadas puxando as cordinhas, operando um show a partir de um porão escuro e empoeirado da nossa psique. É por isso que a gente se esforça demais para ganhar amor. A gente vira um funcionário perfeito, o amigo perfeito, o parceiro perfeito, na esperança de que nosso desempenho nos garanta um lugar. E é por isso que a gente fica em silêncio quando deveria gritar, só para evitar o conflito, para evitar o risco do abandono. É por isso que a gente cuida de todo mundo, resolve o problema de todo mundo, mas secretamente, no silêncio do nosso quarto, a gente deseja que só por uma vez, uma única vez, alguém olhasse pra gente e perguntasse: e você? Você tá bem? E essa fantasia, essa fantasia poderosa, a fantasia de que um dia alguém vai chegar, vai olhar através da sua máscara e vai perceber que você não é tão inabalável assim, que talvez, só talvez, você finalmente possa desmoronar. E que ao desmoronar, alguém vai te segurar, alguém vai juntar seu caco. Essa é a necessidade não atendida. Não do adulto que você é hoje, mas da criança que você foi. A criança que nunca, jamais, teve chance de um dia ser só uma criança. Capítulo 5. A revolta de encarar a própria sombra. Então, o que a gente faz nessa merda toda? A gente senta e chora, fica se lamentando pelo leite derramado? Não. A gente se revolta. Mas não uma revolta de quebrar as coisas. É uma revolta consciente. A revolta de olhar pra tudo isso e dizer: chega. O primeiro passo pra cura, ou seja lá o nome que você queira dar pra esse processo de juntar os cacos, não é consertar. Sinceramente, foda-se essa ideia de que você tá quebrado e precisa de conserto. O primeiro passo é testemunhar. É parar de mentir pra si mesmo. É parar com esse discursinho de: não foi tão ruim assim, tem gente que passou por coisa pior, mas eu fiquei bem, olha só pra mim. Para, só para. Porque, bem, é só outra máscara. É a máscara do sobrevivente. E lá no fundo você sabe disso. Você não tá bem, você tá exausto. Testemunhar é validar o que aconteceu. É dar nome aos bois. É admitir pra si mesmo: sim, foi foda, sim, deu pra caralho, sim, foi injusto. Sem se diminuir, sem se comparar. A sua dor é sua. Ela é válida. Ponto final. Aí agora a gente vai entrar na parte mais filosófica. Um cara chamado Carl Jung chamou de trabalho de sombra. É um nome bonito para um processo doloroso. A sombra é tudo aquilo que a gente enterrou para ser aceito. A nossa raiva, a nossa tristeza, medo, necessidade. A criança assustada que a gente trancou no porão. O trabalho da sombra é descer até o porão. É abrir a porta, é olhar para a criança encolhida no canto e, em vez de dizer para ela calar a boca e ser forte, você senta do lado dela. Você segura a mão dela. E você, o adulto que você se tornou, finalmente diz as palavras que precisou ouvir a vida inteira e nunca disse. Você não merecia isso. A culpa não foi sua. Você era só uma criança. E agora, você pode descansar. Eu assumo daqui. Isso, meu amigo, é o começo da revolução. Não é sobre positividade tóxica, sobre ignorar a dor com frase de efeito. É sobre se virar para as partes abandonadas de si mesmo e dizer: eu te vejo agora, eu te ouço agora, e eu não vou mais embora, eu não vou mais te abandonar. Esse processo é brutal, porque ele vai te pedir para sentir o luto que você nunca teve tempo de sentir. O luto pela inocência perdida. Ele vai te pedir para sentar com sua raiva, a raiva da injustiça, a raiva de quem deveria ter te protegido e não te protegeu. Ele vai te pedir para chorar pelos aniversários em que ninguém se portou de verdade, para lamentar pela espontaneidade que te roubaram. Mas esse luto, essa raiva, essa dor,
não são sinais de fraquezas. É a porra da prova de que você está se curando. Porque o que antes estava congelado dentro de você, finalmente está derretendo. Finalmente está se movendo. Capítulo 6. Desaprendendo a sobreviver para aprender a viver. A cura não é um destino, é um processo. É a decisão diária de desaprender as estratégias de sobrevivência que não te servem mais. É olhar para suas amizades e perceber que você não precisa ser o terapeuta de todo mundo para ser amado. É aprender a receber um elogio sem se encolher, sem achar que é mentira. É estar no relacionamento e, em vez de se antecipar e resolver todos os problemas, aprender a confiar e ser vulnerável. E dividir o peso. É principalmente aprender a colocar limites. Aprender a dizer a palavra mais difícil e libertadora de todas. Dizer não. Dizer não para um pedido, não para uma expectativa, não para o seu próprio impulso de salvar o mundo. No começo, de dizer não vai parecer uma traição. Vai gerar uma culpa gigantesca. Porque seu sistema foi programado para agradar. Mas para cada não que você diz para o outro, você está dizendo um sim para você mesmo. Isso não são traços de personalidade. Você não nasceu assim. São estratégias de enfrentamento. Elas foram aprendidas, condicionadas. E a boa notícia, a única que importa, é que elas podem ser desaprendidas. Mas isso só acontece quando você para de idolatrar sua força e começa a honrar suas feridas. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é literalmente conversar com a sua própria criança interior. Parece um papo de maluco, eu sei. Mas foda-se. Para e pergunta pra ela. Do que você precisava naquela época que nunca te deram. E ouve. As respostas vão vir. Talvez em palavras, talvez em sentimentos. Algo como: eu precisava de alguém que me dissesse que a culpa não era minha. Eu precisava que alguém me perguntasse como eu estava me sentindo. Eu precisava de permissão para brincar, para descansar, para rir sem medo de que algo ruim fosse acontecer. E então, devagar, muito devagar, você começa a dar essas coisas a si mesmo. Você se dá permissão para descansar sem culpa. Você valida seus próprios sentimentos. Você se defende quando alguém te trata mal. Você se torna o pai, a mãe, o protetor que você nunca teve. Não para consertar o seu passado. O passado não se conserta, mas para parar de revivê-lo no presente. É assim que você para de procurar um pai ou uma mãe nos seus parceiros amorosos. É assim que você para de confundir o caos da ansiedade com a clareza da intuição. É assim que você para de fugir da criança que você foi e finalmente começa a abraçar o adulto que você está se tornando. Agora, voltando para a filosofia, Jung dizia: não há chegada à consciência sem dor. Ele queria dizer com isso que as pessoas fazem de tudo, as coisas mais absurdas, para evitar encarar a própria alma. Mas a gente não. A gente vai encarar tudo. O negligenciado, o envergonhado, o assustado, o raivoso. Porque curar não é sobre se tornar uma pessoa nova, perfeita e iluminada. É sobre se lembrar de quem você era antes do mundo te dizer que você não deveria ser. Então, se você se considera assim, uma das pessoas que cresceram rápido demais, saiba isso. A sua maturidade forçada nunca foi o problema. O problema foi você não ter tido escolha. Mas agora você tem. Você pode escolher a suavidade em vez da dureza. Você pode escolher descansar ao invés de exaurir. Você pode escolher parar de gerenciar a porra das emoções de todo mundo e finalmente começar a honrar as suas. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Vão ter dias em que você vai regredir, em que você vai se sentir uma criança assustada de novo. E quer saber? Que bom. Esse é o ponto. Deixa essa criança vir à tona, deixa ela chorar, deixa ela se irritar, deixa ela finalmente ser vista. Porque você não está quebrado, você está se tornando inteiro. E talvez, só talvez, pela primeira vez na vida, você está finalmente crescendo do jeito certo. Não através da pressão, não através do medo, mas através da verdade. Você pode nunca ter tido uma infância, isso é um fato, um luto a ser vivido, mas você ainda tem a porra de um futuro inteiro pela frente. E a grande diferença é que, dessa vez, quem segura a caneta e escreve a história é você.